E aí, Dildes, beleza? Professor Igor Souza falando. Vamos para mais uma questão do PIC. Essa daqui é da lista do segundo encontro do ciclo 2. A gente está trabalhando probabilidade. Antes de ir para a questão, a probabilidade, a gente está trabalhando especificamente a probabilidade em espaços amostrais equiprováveis. Ou seja, todos os eventos desses espaços amostrais que a gente vai trabalhar têm a mesma probabilidade de acontecer. É isso que significa o espaço ser equiprovável. Beleza? Então vamos para a questão. Coloca-se aleatoriamente 8 bolas em 8 urnas. Calcule a probabilidade de exatamente uma urna ser deixada desocupada. Bom, gente, então a ideia é basicamente a gente pegar essas 8 bolas aqui, ó, e distribuir nessas 8 urnas. Só que ele quer saber qual é a probabilidade da gente fazer isso aleatoriamente e acontecer de ter exatamente uma dessas urnas que fica vazia, certo? Então vamos fazer assim, a gente calcula primeiro o espaço amostral, todas as possibilidades, depois a gente calcula os casos favoráveis e a gente faz o cálculo da probabilidade. Então, uma ideia para a gente calcular o espaço amostral é fazer o seguinte: para cada bola dessa, a gente se pergunta em qual urna a gente vai colocar ela. Então, por exemplo, para bola preta aqui, em qual dessas urnas eu vou colocar? Aí, beleza, colocada a bola preta, pergunto para essa, em qual dessas urnas eu vou colocar? E assim por diante, até a bola vermelha. Então, para cada uma dessas bolas, a gente tem 8 opções, o que vai nos dar 8 opções para cada bola. São 8 bolas, então eu tenho aqui 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes, que é a mesma coisa que 8 elevado a 8. E está aí meu espaço amostral. Certo? Aqui, onde ômega é o conjunto de todos os eventos possíveis. Então, esse módulo ômega aqui é a quantidade de eventos possíveis que existem no nosso espaço amostral. Antes da gente partir para contar os nossos casos favoráveis, gente, eu queria só chamar a atenção aqui para uma ideia errônea que normalmente aconteceria. Você poderia muito bem, para contar os casos favoráveis, escolher qual das urnas vai ficar vazia. Escolhida a urna que vai ficar vazia, no caso a gente tem 8 opções, a gente simplesmente escolheria, depois disso, o modo de distribuir as 8 bolas nas 7 urnas restantes. E aí a gente poderia usar a mesma ideia que foi usada para calcular o espaço amostral e chegar à conclusão de que você tem 8 vezes 7 elevado a 8 possibilidades. No caso, aqui seriam os nossos casos favoráveis. O 8 aqui está aqui porque eu quero escolher qual urna vai ficar vazia, então eu tenho 8 opções. E aqui os 7 elevado a 8, porque para cada bola eu vou perguntar, em qual urna eu vou colocar ele? Aí eu tenho 7 opções, 7 urnas restantes, tirando a vazia. Aí para cada uma delas eu vou ter 7 opções, então são 8 bolas, 7 elevado a 8. Tá, o problema é que esse raciocínio aqui está bem errado, por quê? Esse raciocínio, ele deixa espaço para você contar possibilidades aonde vai ter mais de uma urna vazia. Porque além de você já ter escolhido uma urna que vai ficar vazia, você pode obter uma segunda urna que vai ficar vazia devido ao fato de que as bolas estavam sendo colocadas em outras urnas e, sei lá, tem caixas aí que tem 3, 4 bolas. Tem urnas aí que tem 3, 4 bolas. Então, esse pensamento aqui é um pouco errôneo. Vamos para o que realmente seria o pensamento correto. Então, contagem das distribuições que deixam exatamente, e aqui eu botei em negrito, exatamente uma urna vazia. Então, basta a gente responder essas perguntas, em ordem, né? Qual urna ficará vazia? Então, aqui a gente já tinha feito aquela ideia na ideia errônea, pelo menos essa parte aqui estava certa. Então, você tem 8 modos de escolher qual urna vai ficar vazia. Qual urna receberá 2 bolas? Antes da gente responder, veja o seguinte: depois de escolhido uma urna vazia, vai nos restar 7 urnas para colocarmos as bolas. Se a gente quer que exatamente aquela que a gente já escolheu fique vazia, a gente tem que fazer com que as outras tenham pelo menos uma bola. Então, as 8 bolas têm que ser distribuídas, pelo menos entre aspas, democraticamente entre as 7 restantes urnas. Então, o que a gente vai fazer?
Vamos botar, tem oito bolas e faltando 7 urnas, vamos botar uma bola em cada uma dessas urnas, e aí vai restar uma bola. Então, isso faz com que, usando a teoria das casas dos pombos, isso faz com que pelo menos uma urna das 7 fique com 2 bolas. Certo? É só essa a ideia. Então, qual dessas urnas vai receber 2 bolas? A gente tem 7 urnas. Então, seria 7 modos de escolher qual dessas urnas receberá 2 bolas. Próxima pergunta. Quais bolas serão estas duas da pergunta anterior? Ou seja, eu já escolhi a minha urna que vai receber 2 bolas. Mas escolhi dessa urna. Quais dessas bolas aqui eu vou colocar dentro dessa urna? Pode ser, sei lá, uma vermelha e uma preta, ou então uma vermelha e uma verde. Certo? Eu botei essas urnas coloridas, embora o anunciado não anuncie que elas são distintas, eu botei aqui só para vocês terem uma ideia que faz diferença você colocar, por exemplo, uma bola vermelha com uma bola marrom, ou então uma bola vermelha e uma bola preta, certo? Enfim, quais bolas serão estas da pergunta anterior, essas duas da pergunta anterior? Então a gente tem 8 bolas, queremos escolher 2. Então temos 8, escolhe 2 bolas. Última pergunta. Como serão distribuídas as demais bolas? Certo, então a gente já escolheu a urna que vai ficar vazia, a urna que vai receber 2 bolas, quem serão essas 2 bolas, e agora resta a gente distribuir 6 bolas nas 6 urnas restantes. Veja que a gente vai precisar botar uma bola em cada urna. Então basta a gente distribuir para a primeira urna. A gente vai ter 6 opções de bolas. Aí para a segunda, 5 opções e assim por diante, até a gente perceber que são 6 fatorial modos de distribuir essas 6 bolas nessas 6 urnas. Bom, então eu vou chamar aqui esse A, que é um subconjunto do espaço amostral, que é o conjunto de todos os eventos favoráveis. Então são todos aqueles eventos que eu vou ter uma distribuição onde vai ter exatamente uma urna vazia. O módulo aqui seria a quantidade desses eventos. Então eu vou ter pelo princípio multiplicativo. Então a gente tem aqui 8, por causa que a gente está escolhendo uma urna que vai ficar vazia, vezes 7, porque a gente vai escolher a urna que vai receber 2 bolas, vezes a combinação de 2 escolhe 8, para escolher quais bolas vão ficar nessa urna que vai receber 2, vezes 6 fatorial, que é para a gente ver a quantidade de modos que a gente tem de distribuir 6 bolas em 6 urnas. Então, a gente já tem nossos casos favoráveis e o espaço amostral, então basta a gente calcular a probabilidade disso ocorrer. Fazendo umas contas aqui. Então, primeiro simplificando aqui o agent, só para a gente ter uma facilidade na conta, eu usei aqui a fórmula da combinação, esse 6 fatorial cancela com esse 6 fatorial, e esse 2 fatorial aqui, que é igual a 2, cancela com esse 8, que vira 4. Então aí a gente fica com 4 vezes 7 vezes 8 fatorial, que dá igual a 28 vezes 8 fatorial. Calculando aqui a probabilidade agora, a gente tem essa probabilidade aqui, de que exatamente uma urna fique vazia. Simplificando um pouco mais, esse 8 fatorial aqui vira 7 fatorial, porque eu só cancelei um fator aqui de baixo, então foi 8 elevado a 7. E aqui é a nossa probabilidade. Não precisa fazer a conta porque é um número muito grande, então basta a gente chegar a essa conclusão aqui. A parte mais importante da solução foi perceber esses detalhes aqui. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado e obrigado pelo prestígio. Até a próxima.